Seja bem-vindo! Abram-se as cortinas e se prepare para mais um momento de literatura. Aquele momento em que você pode voar por meio da literatura. Hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente e eu tenho também algo diferente para mostrar para você. Então, abra bem a sua mente para a gente poder pensar em outro mundo, completamente diferente, em outra cultura. Você já deve imaginar do que eu estou falando, né? Já sabe do que eu estou falando, já te dei várias dicas. Então, vamos lá. Olhe para a imagem que eu estou apresentando para você. O que ela te lembra? Você consegue ver que é uma pessoa de uma etnia diferente, né? Tem alguns traços diferentes. Mas ela também está com um adereço muito próximo do rosto. O que é? É uma máscara. E que máscara é essa? Não é a máscara que a gente está acostumado a usar agora nos tempos de pandemia, que são máscaras de proteção. Essa máscara tem outro objetivo. E você já sabe qual é? Eu acho que o cenário que eu compus aqui para você já te dá todas as dicas. Então, acho que você já sabe. Bom, também falando dessa personagem aqui, dessa pessoa que está aparecendo ali, que é uma oriental. E hoje eu até imitei um pouquinho dos trajes. Mas estamos falando de um tipo específico aí. E eu quero que você pense um pouquinho comigo. Você sabe o que é uma geisha? Então, geisha é uma mulher que desde jovem é treinada para dançar e cantar em casas de chá, com o objetivo de agradar ou distrair os frequentadores. Na verdade, é um tipo de artista específica lá do Japão. E olha, por mais que seja definido dessa forma, as geishas elas são diferentes de acordo com os lugares lá. Então, assim, no Japão mesmo existem diferentes tipos de geisha. Então, podem ver ali que tem de informação. É uma artista profissional que possui amplos conhecimentos sobre a estética japonesa e ajuda a manter vivas as tradições culturais do Japão. As geishas podem ser vistas em todo o Japão, mas seus costumes diferem bastante de um lugar para o outro. Podem ser bem diferentes, né? Como eu falei para você. Até é muito comum os turistas no Japão procurarem as geishas e pedirem para que elas posem para fotos. E elas fazem isso sim de bom grado. Até dão uma leve inclinadinha na cabeça para ficarem com uma pose mais bonita para foto. Mas também tem muita gente que tira foto e isso deve cansar a vida dessas mulheres, né? Enfim, o que eu tenho para trazer para vocês também é um tipo de texto que nós ainda não vimos nas nossas aulas de literatura. É uma categoria específica do teatro, mas não é um teatro qualquer. E aí a gente viu aquela japonesa com uma máscara e ajudou um pouquinho também a compor esse tipo de composição teatral. Como eu disse, um tipo bem específico. Eu não vou conseguir reproduzir, porque eu não sou muito boa em cantar. Agora você já sabe. Bom, o gênero que eu vou apresentar para você hoje é uma ópera. Você já ouviu alguma ópera? Você já assistiu a alguma ópera? Já ouviu falar de ópera? Bom, eu vou te dar algumas informações sobre isso. Ópera é um gênero de teatro onde todo o texto é cantado com acompanhamento de instrumentos musicais, coro de cantores, atores, bailarinos e figurantes. A palavra ópera surgiu do termo opus, que vem do latim e significa obra. Estamos falando de obra, uma obra literária cantada. Então, é esse tipo específico, não é qualquer peça de teatro. Geralmente são muito longas, elas têm horas e horas de duração. São muito lindas, mas também muito cansativas, né? Porque para assistir esse tempo todo, o espectador tem que estar muito bem disposto e apreciar, porque é lindo demais.
O que eu vou trazer para você aqui, obviamente, como eu disse que eu não vou cantar, é um conto baseado nessa ópera que a gente vai conhecer. E agora eu apresento ela para você. Madame Butterfly, composta pelo italiano Giacomo Puccini, em apresentação gravada neste ano no Royal Opera House de Londres. A direção da montagem é de Moshe Laser e Patrice Corey. Bom, o que você pode perceber é que é baseado numa obra italiana, o conto que eu vou trazer para você hoje, né, do italiano ali, do Giacomo Puccini, que por sua vez também se baseou em outro texto. E é isso que a gente vai começar a ver, as particularidades deste texto, de Madame Butterfly. Você viu ali os cartazes da apresentação da ópera. E aí, nessa versão do livro que eu vou te mostrar, temos aqui uma representação do autor desse Giacomo Puccini, em que ele conta como é que foi a composição dessa peça. Olha ali comigo. Meu nome é Giacomo Puccini, sou compositor italiano. Nasci em 1858 na cidade de Lucca, onde atualmente todos os anos se realiza um festival de ópera que leva meu nome. Gosto de escrever óperas, sobretudo as que são bastante emotivas e teatrais. Fico encantado ao imaginar um grande espetáculo, como em minhas principais obras, La Bohème e Tosca. No ano de 1904, quis compor uma ópera diferente, algo exótico, no qual pudesse mesclar diferentes culturas. Foi assim que me deparei com Madame Butterfly. Para escrevê-la, baseei-me na peça teatral de um dramaturgo dos Estados Unidos, David Belasco, que anos antes havia sido produzida na Broadway. A estreia de Madame Butterfly foi no Teatro La Scala, em Milão, outra cidade italiana. Apesar de ter grandes cantores, a ópera não foi muito bem recebida, nem pelo público, nem pela crítica. Mas não desanimei, revisei, corrigi e alguns meses mais tarde voltei a apresentá-la. Foi um grande sucesso. Madame Butterfly é hoje uma das maiores óperas de todos os tempos. Alegro-me ao saber que neste momento você esteja a ponto de conhecê-la. Seja bem-vindo e abram-se as cortinas. Mas antes de conhecer propriamente a obra, também vou mostrar para você uma cantora lírica que representou Madame Butterfly. Ela fez realmente a representação lá da ópera e ela conta pra gente que foi muito importante ter estudado para esse papel, ter incorporado de fato essa personagem tão rica que é a Cho-Cho-san, que você vai conhecer já já. Mas ela diz que ela teve que mergulhar nas tradições japonesas e teve que cantar também muito bem. Apesar de ela ser muito experiente, ela conta essa como uma das experiências mais ricas dela. Muito importante a gente saber também, né? Muito legal. Bem, então vamos para a história. E a história, afinal, quem quer que eu conte? Que diga sim, 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 Salabim, seu desejo é uma ordem. E hoje você vai abrir as asas da imaginação, literalmente. Vai abrir mesmo com Madame Butterfly. Então, conheça essa história, que é um conto baseado na ópera. Bem bacana, conheça a história de Madame Butterfly. Bem, Madame Butterfly é essa moça que se chama Cho-Cho-san, é assim que se pronuncia, Cho-Cho-san, que quer dizer Madame Butterfly ou Senhora das Borboletas. Cho-Cho era uma jovem moça japonesa que vivia nas tradições de seu país e vivia muito bem lá com sua família, seguindo todas as tradições japonesas. Acontece que, de vez em quando, chegava lá
no Japão, alguns navios e homens passariam tempos por lá em missões. Então, esses navios vinham e não se sabia quanto tempo esses homens permaneceriam nesses lugares. E foi numa dessas viagens que chegou no Japão o jovem Pinkerton. E ele, imediatamente, se apaixonou por Cho-Cho-san. Pediu-a em casamento. E a família dela, obviamente, não poderia aceitar, pois era um jovem inglês que não fazia parte de suas tradições, de quem ela nada sabia, nem a família também. Cho-Cho estava tão apaixonada por aquele jovem tão belo e disposto a viver com ela, que não quis saber de mais nada. Nesse momento, ela renegou as tradições de sua família, todas essas tradições japonesas. Deixou de lado, se converteu inclusive à religião de Pinkerton, porque viveria com ele para sempre. Um amigo de Pinkerton ainda o alertou, dizendo que ele não poderia fazer isso de maneira tão fútil com uma moça, ou seja, ia casar com ela simplesmente por casar. Eles tinham acabado de se conhecer. Enquanto isso, Pinkerton ainda brindava com seus amigos, comemorando o dia em que ele se casaria com uma nobre inglesa. Mas por enquanto, ele estava no Japão e iria aproveitar aquela vida. Acabou se casando com a pobre Cho-Cho-san. Viveram dias muito felizes. Ela estava completamente feliz mesmo por ter se casado com aquele jovem rapaz tão bonito que prometia um mundo todo para ela. E assim passaram alguns dias. Passaram-se meses até que Pinkerton deveria regressar à sua terra. E nesse momento, Cho-Cho-san ficou apenas com a sua aia, que era sua dama de companhia, que ajudava com as tarefas de casa e do lar, Suzuki. Pinkerton a deixou, prometendo que logo voltaria para sua bela borboleta. Mas essa promessa não era verdade. Ele não tinha intenção nenhuma de regressar. Cho-Cho estava completamente iludida e passaram-se dias após dias e meses e anos. E diariamente ela conseguia sair de seu estado de tristeza para se arrumar, para se preparar e ficar esperando o seu amado chegar. Chegavam algumas embarcações, mas nunca Pinkerton estava lá. E assim se passaram muitos dias. Cho-Cho estava cada vez mais triste e ela só tinha por companhia a sua aia, Suzuki. Passaram-se os anos e um jovem príncipe, Yamadori, queria muito se casar com Cho-Cho-san. Fez a proposta e ele era um príncipe japonês, ele tinha todas as tradições. Isso agradaria muito a família de Cho-Cho-san e ela poderia voltar ao seio do seu lar, mas ela recusou várias vezes todas as tentativas daquele príncipe, porque ela não poderia se casar novamente. Ela disse que já era casada e que ela estava aguardando que Pinkerton voltasse, o que não acontecia. Bem, até que num certo momento ela avistou o navio de Pinkerton chegando. Tão alegre ficou seu coração que ela foi imediatamente se arrumar e ajeitou toda a casa e pediu para que Suzuki preparasse tudo e deixasse perfeita para que seu amado chegasse. Ela tinha também uma grande surpresa para ele. Ninguém poderia imaginar. Suzuki foi à frente, começou a arrumar tudo e quando viu de fato, descendo daquele navio, Pinkerton, acompanhado de sua esposa legítima, a Kate Pinkerton. Suzuki
já identificou na hora o que estava acontecendo. Tentou proteger Cho-Cho-san, mas era tarde demais. Assim que ela avistou a cena, entendeu tudo. Naquele momento, o jovem Pinkerton também se arrependeu do que tinha feito, pois ele não tinha noção que durante todo aquele tempo o Cho-Cho-san esperava todos os dias e se preparava para aquele momento. Ele se arrependeu, mas não tinha mais o que fazer. Nesse momento, Cho-Cho trouxe o presente que o aguardava. Era um jovem menino, Dolore, filho de Pinkerton, porque quando ele partiu, deixou Cho-Cho-san grávida. Ela guardou esse segredo durante todo esse tempo. Kate Pinkerton, a esposa, não tinha filhos e disse então que ela desejaria cuidar daquela criança. E foi o que aconteceu. Aquela criança foi dada para ir embora para a Inglaterra com o pai e com essa nova mãe. O que aconteceu na sequência é que Cho-Cho estava tão triste, chamou seu filho e teve um ritual de despedida, porque ela percebeu que todo aquele tempo de espera tinha sido em vão. Ela precisava alçar novos voos. Ela se despediu de seu filho nesse momento. E o que aconteceu com ela é que estava tão triste, sentiu um vazio enorme em seu interior. Por isso, ela decidiu abrir as suas asas multicoloridas e viajar para um lugar onde as tristezas não lhe façam doer mais o coração. Batendo essas asas multicoloridas, ela passou por uma transformação. Você consegue perceber que transformação foi essa por qual Cho-Cho-san passou? A Madame Butterfly se transformando em borboletas multicoloridas. É uma simbologia muito bonita, não é? Bem, essa versão que eu trouxe para você, que é adaptada por Alejandra Smith, é uma das versões, né, um reconto da ópera. Também existe outra do Benjamin Lacombe, mas essa não tem uma tradução em português. Em português, há uma adaptação com uma história um pouquinho diferente e que eu vou contar para você agora, para que a gente possa fazer essas comparações. E essa se chama O Voo das Borboletas. É isso, essa que eu apresento para você agora, O Voo das Borboletas. Aqui nós temos personagens um pouquinho diferentes. Ainda estamos falando da cultura japonesa. E é uma jovem japonesa chamada Naoko que protagoniza O Voo das Borboletas. Essa jovem tinha perdido a mãe e ela vivia com sua Aya, a criada da casa, Suzuki. Tem alguma semelhança, né? Pois bem, ela vivia com o seu pai e ela desejava muito poder estudar literatura. Era o que ela gostava. Ela gostava muito de haikais, que são aqueles poemas típicos japoneses que chegaram para o Ocidente com a estrutura de 3 versos. Então, ela gostaria muito de seguir seus estudos e não tinha mais o apoio de sua mãe, que já tinha partido. Ou, como dizem lá no Japão, já tinha vestido o seu kimono branco. Vestir o kimono branco, na cultura japonesa, tem 2 grandes significados. Um é o do casamento, do matrimônio, e o outro é do sepultamento, no momento em que alguém morre e veste esse kimono branco. Pois a sua mãe já tinha vestido e ela vivia com o seu pai, que não permitiria jamais que ela frequentasse uma escola de literatura que era destinada somente para meninos. Ela deveria ter uma escola de boas maneiras. Era o que ela precisava, aprender a se portar.
Quando por fim chegou o dia em que Naoko deveria partir para a escola de boas maneiras, ela decidiu conversar com Suzuki. Pois elas eram muito íntimas e ela tinha certeza de que Suzuki a ouviria. Ela pediu que quando chegassem à cidade onde ela ia estudar, que não a procurasse mais e que a deixasse seguir seu rumo, que o pai dela não saberia de nada, não haveria problemas para Suzuki. Naoko decidiu esconder um kimono masculino, o de seu pai, na sua bagagem. Então, assim que chegaram na cidade, Naoko se vestiu de menino. Suzuki a deixou seguir seu caminho e assim ela poderia frequentar a escola de literatura. Foi onde ela conheceu Kamo, um jovem também interessado em literatura que também adorava haikais, e os dois acabaram ficando no mesmo quarto. Kamo sentiu-se atraído por Naoko, mas ele não sabia que era uma garota, então ficou muito confuso com seus sentimentos. Chegou um momento em que o pai de Naoko mandou buscá-la para que ela contraísse matrimônio, para que ela se casasse, enfim, e ela não teve alternativa, teve que ir para lá. Nesse momento, ela deixou um haikai para Kamo. Homem ou mulher, a pequena rã, talvez? Quem ama sabe. Esse é o haikai, aquela estrutura de 3 versos, que é esse típico poema japonês. E é claro que ele entendeu na hora o recado. E ele foi em busca de sua amada. Quando chegou, soube que ela já estava prometida a outro homem. E ele regressou à sua cidade. Acabou morrendo de tristeza tempo depois. Quando a notícia chegou para Naoko, ela estava demais. Ela estava muito triste. E ela estava prestes a se casar. Então, ela vestiu o kimono branco, mas foi em direção ao lugar onde Kamo tinha sido sepultado. Céus estavam carregados e começou uma chuva torrencial. Estava realmente muito forte. Parecia que os céus estavam chorando a tristeza daquele jovem casal. Naoko foi seguida por Suzuki e por seu pai. Naoko se debruçou sobre o túmulo do seu jovem amado e deixou que as lágrimas escorressem. E em meio àquela grande tempestade, um estrondo maior ainda surgiu. Não se viu em que momento aquela pedra foi arrastada e se moveu de novo, mas que Naoko já estava lá. Tinha simplesmente saído e ido para aquele se abriu completamente. Num piscar de olhos, a pedra se fechou de novo. Assustados, assistiam a essa cena o pai de Naoko e Suzuki. O que aconteceu na sequência é que 2 borboletas saíram por uma fenda ainda aberta na lápide e juntas voaram em rodopios em direção ao céu brilhante. Naoko e Kamo, enfim, podiam se amar livremente. Você conseguiu perceber a semelhança entre essas histórias? Da cultura, do que a cultura japonesa pode trazer, de como a mulher também é representada nessa cultura e dos desejos delas. As histórias e trajetórias das 2 personagens são diferentes, mas a simbologia que temos nessa transformação final é muito importante e é nisso que eu gostaria que você pensasse a partir dessas 2 histórias, nessa transformação por que passaram Cho-Cho-san e Naoko. São transformações diferentes e estão representadas pela borboleta. É bonita a simbologia. Vamos pensar na metamorfose das borboletas. E aí fica o convite para você conhecer
essas obras na íntegra e saber um pouquinho mais da transformação dessas corajosas mulheres. A gente passou por um voo na literatura bem importante, um voo que nos mostrou muitas transformações. Este voo passou por duas histórias, a de Madame Butterfly e a de O Voo das Borboletas. Duas histórias que têm uma raiz muito parecida, são muito próximas e que traziam a cultura japonesa pra gente um pouquinho. Mas a mensagem mais importante de ambas as histórias é o ritual de transformação, esse ritual de passagem. Eu proponho agora a você que faça algumas reflexões comigo, a partir de Madame Butterfly e de O Voo das Borboletas. Nós temos alguns elementos parecidos. A gente sabe da jovem japonesa que precisou desafiar a sua cultura, que precisou desafiar as suas tradições para viver uma vida diferente, para viver algo que elas desejavam. Isso não foi muito bom para elas ao final, mas o que aconteceu foi essa transformação das duas. Transformações diferentes, mas as duas foram simbolizadas pelas borboletas. E por que será? Em Madame Butterfly, a gente sabe que a jovem Cho-Cho-san se transformou em borboletas multicoloridas. E a mensagem que nos é dada no finalzinho dessa história é muito bonita, mas também muito triste. Você conseguiu fazer esta reflexão? Eu vou ler de novo este pedacinho para você, mostrando como está lá na história. Cho-Cho-san está triste. Ela sente um enorme vazio em seu interior. Por isso, decide abrir suas asas multicoloridas e viajar para um lugar onde as tristezas não lhe façam doer o coração. Você consegue perceber o nível de tristeza por que passa essa personagem? E também é importante a escolha vocabular aqui para poder representar. Quando a gente diz que ela decide abrir suas asas multicoloridas. A reflexão que eu te proponho é: o que Cho-Cho-san fez neste momento? Você consegue perceber qual foi a grande decisão dela de abrir suas asas multicoloridas para ir para um lugar onde as tristezas não lhe façam doer o coração? Já na outra história, em O Voo das Borboletas, há uma outra representação para a qual eu chamei a atenção no comecinho da nossa aula, que é o ato de vestir o kimono branco. E eu também já te disse que ele tem dois momentos de uso, um kimono branco, o momento do casamento e o momento da morte. Então, naquele momento em que Naoko vestiu o kimono branco, ela estava prestes a se casar com alguém para quem ela tinha sido prometida, que ela nem conhecia e que não era de seu desejo. Mas ela também foi atrás do seu amado Kamo, que já havia morrido de tristeza por tê-la perdido. Então, neste momento, Naoko foi em direção ao matrimônio ou não? Aquela vestimenta dela foi utilizada para que ocasião? E a transformação que se dá depois é muito bonita, a de duas borboletas voando alegremente. Então, por fim, há um final bonito. É algo que eu te deixo também para refletir. O que mais essas bonitas histórias trazem de mensagem para a gente? É importante que a gente continue voando pela literatura e a gente se encontra na próxima história. Até lá!